A todos e todas, boa noite, muito boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos. Estou me sentindo muito honrada, muito prestigiada e tenho certeza que os meus colegas também, que compõem a Frente de Juristas pela Democracia, Ceará. Essa entidade foi criada para oferecer formação política e apoio jurídico para as pessoas próximas às suas residências. A entidade pretende se somar aos movimentos sociais atuantes em Fortaleza, iniciando pelos bairros mais periféricos, com o intuito de promover seminários, debates, roda de conversa, entre outras ações que estimulem a consolidação de uma sociedade mais justa, democrática e ética. Pretende-se incentivar o pleno exercício da cidadania, dos direitos humanos, da legalidade e da democracia, favorecendo, sobretudo, a inclusão e a igualdade social de oportunidades. Em suma, é o seguinte: nós, observando os diversos movimentos sociais existentes no Ceará, e principalmente aqui em Fortaleza, nós sentimos um vácuo. Nós sentimos que todos os movimentos, eles se reuniam nas praças, no centro da cidade. Daí nós sentimos a necessidade de um movimento, de uma entidade que atendesse outras demandas. Por exemplo, que estivesse disposto a ir até onde o povo está. Nós vimos muito aulas públicas, seminários e debates em algumas universidades e alguns espaços públicos no centro da cidade, por exemplo, também no UFC. E daí nós sentimos que essas pessoas da periferia não se sentiam atraídas, ou porque não têm dinheiro para passagem, ou porque não se sentem estimuladas para isso. Não se sentem estimuladas. Ou até porque os diaristas, as donas de casas, os trabalhadores, os operários, eles ficam pensando, chego cansado em casa, depois de um trabalho, de pegar ônibus, o que é que eles fazem? Eles vão assistir novela, eles vão assistir o Jornal Nacional. E daí a gente percebeu que essas mentes, elas ficam aprisionadas. E o povo fica no torpor coletivo. E eles não conseguem entender e ter consciência do que realmente está acontecendo no Brasil. Eles estão alheios. Tanto que as militâncias vai para as ruas, a gente faz inúmeros movimentos, nós chamamos a atenção da sociedade, mas a gente percebe que o povo lá da periferia ainda não veio, ainda não se somou conosco. Então é necessário que a gente vá até eles, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, mesmo que seja a curto prazo, ou a longo prazo, ou a médio prazo, mas que a gente comece agora. Que a gente vá onde eles estejam, para falar com eles, falar a linguagem deles e saber a necessidade deles. E daí a gente pode levar para eles e chamar a sua atenção do que está acontecendo e instigá-los a também se manifestar. Porque quem são os prejudicados? Eles. Porque nós, de uma certa forma, nós somos prejudicados, mas nós conseguimos sobreviver. Eu consigo. Eu sou aposentada, eu consigo fazer 3 viagens por ano, eu consigo ir para a Europa, se eu quiser eu vou para os Estados Unidos. E eles? Eles estão fechados e a única diversão deles é futebol, novela, Globo, SBT e Band. Então, gente, cabe a nós ir até lá, dizimar um pouco do nosso tempo e até eles, tirá-los desse torpor coletivo. Vocês viram que em 2013 o povo foi para a rua. Mas o que é que nós podemos fazer para instigar essas pessoas, para estimulá-los a entender que é necessário também que eles se revoltem, que eles sintam que não só eles vão ficar prejudicados, mas também as próximas gerações. Eu me preocupo com meus netos. Eu tenho netos já de 22 anos. Eles estão bem, mas os netos deles, o que é que a gente pode fazer por eles? Então, nós resolvemos criar essa entidade para somar a todos os movimentos já existentes, para somar aos juristas pela legalidade e pela democracia, que eu integro a executiva e que dou suor, lágrima, tempo e dinheiro para fortalecer essa entidade. Então, eu e nós aqui, Nivardo, Jane, Isabel,
Rafael Castelo Branco, Paulo Pires, Cláudio, me diga outro nome se eu esqueci. Armando, meu professor. Então, estamos aqui juntos, gente, acreditando nesse projeto, para somar os demais projetos, porque a gente vê que os projetos existentes não dão conta dessa demanda. A gente não tem braços, não tem pernas, e nós, como o Lula falou, nós vamos ser os braços, as pernas, a voz do Lula nessa periferia. Não quero dizer que a gente vai só para os bairros periféricos, mas vamos começar por lá. Depois a gente pode vir aqui para o centro, para Aldeota e para Meireles. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu sou Edna Teixeira, né? Eu não me identifiquei no início, advogada e militante dos movimentos sociais em favor da democracia e contra o golpe. Eu quero também registrar que, além da Jane Calisto, do Nivardo, do Paulo Pires, da Edna Teixeira, do Rafael Castelo Branco, da Isabel Mota, do Armando, meu professor, e de outros que estão inicialmente fundadores dessa entidade, também tem o Deodato Neto, que está em viagem pelo estrangeiro e não pôde estar aqui, e ele me pediu para justificar a ausência dele. Também compõe esse grupo a professora Sinara Mariano, o Cláudio, né, Cláudio? O Cláudio também está no nosso grupo, e outros que ainda vão agregar. Bom, depois dessa minha fala, agora eu chamo o Nivardo, que vai fazer uma manifestação, vai fazer uma fala aqui para vocês. Boa noite. Companheiras, companheiros, o Brasil é nosso. É preciso lembrar quem pertence a esse país. O Brasil é mais um território no cenário internacional no qual se trava uma disputa, de início, por recursos primários, não renováveis e finitos, e para um mercado de consumo de dimensão e profundidade consideráveis. Tal afirmação faço e defendo hoje, em 2018, mas também poderia ser feita e defendida ainda no início do século XIX, por exemplo. Durante nossos inúmeros processos de constituição, experimentamos demasiadas rupturas. As bulas do constitucionalismo que nos trazem do estrangeiro deixam de fora a inerente ingerência externa. Nossas instituições não podem coexistir com tais interesses, sempre tão presentes e ativos. E no embate entre um e outro prevalece o esfacelamento institucional. A democracia fundada em 1988 ruiu. Incapazes de enfrentar as urnas em um processo legítimo e legal, os interesses externos e seus associados nacionais encontraram no Brasil mais um teatro para a sujeira que outros países experimentaram. Neste movimento, não houve uma voz da elite econômica e seus semelhantes no campo político que defendesse a estabilidade da Constituição e suas instituições decorrentes. Se houve, não reverberou, restou silente e o preço foi pago. Por meio destes ataques frontais à Constituição e sua ordem democrática, foram utilizadas e atingidas instituições tão caras para qualquer projeto de nação, tais como a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, o Juiz de Primeiro Grau, o Congresso Nacional, etc. Como vítima colateral deste eterno embate, o brasileiro ordinário fenece. É quase que absolutamente incapaz de respirar um ambiente democrático estável, já presente em outras nações há tantos séculos. Enquanto nasce e morre num país de índices de desenvolvimento humano miseráveis, a história desvela um escaparate, dando testemunhos de países que, sim, almejam e vivenciam estabilidade democrática. E por que não aqui? Portugal nos deixou em 1822. A responsabilidade é nossa. Não há outros imputados. O embate e a disputa para a almejada república é nossa incumbência. Outras gerações fizeram a disputa. Entramos de costas para a história, sem perceber o momento, mas sabemos sim que o brasileiro ordinário, em sua maioria miserável, em direitos e garantias fundamentais, merece e precisa dessa nossa entrega.
precisa desse nosso coletivo, precisa desses atores. Em defesa de nosso patrimônio democrático, fundamentais, merece e precisa da nossa entrega em defesa de nosso patrimônio democrático. Agora, os holofotes da história estão sobre nossos dias. É preciso defender a Constituição, é preciso defender a democracia e a legalidade, o Estado de Direito e as instituições. E é com esses objetivos que eu acredito que, nesse momento bastante incipiente do nosso coletivo, já podemos levantar essas bandeiras e, juntos, fazermos essa defesa de uma Constituição que nunca foi tão vilipendiada e nunca foi tão atacada nessas instâncias tão fundamentais como o Supremo Tribunal Federal, como o Congresso Nacional, o mandato presidencial, o juiz de primeiro grau, etc. Estamos aqui para isso e espero contar, como nesse momento, com a ajuda de vocês no futuro. Muito obrigado à presença de todos. Muito obrigada, Nivardo, pela sua colaboração, pela sua garra, pela sua iniciativa de integrar esse coletivo, essa entidade, Frente de Juristas pela Democracia do Ceará. Nós já acreditamos nesse sucesso, eu já tenho certeza que essa entidade terá um grande sucesso e vai ficar conhecida pelo trabalho que prestará à sociedade cearense. Eu quero avisar os que estão aqui, né, os nossos convidados, que após as apresentações do Cláudio Silva e a leitura da Carta de Princípio pelo Paulo Pires, nós vamos franquear a palavra. Esperamos que o digníssimo professor Antônio Carlos, que fala tão bem, possa se pronunciar, tá? E agora, nós chamamos o Cláudio Silva, da Consulta Popular e integrante também da Frente de Juristas pela Democracia. Meus amigos, minhas amigas, eu queria, de uma forma muito leve, muito informal, que deve nos caracterizar também, falar um pouco da origem daquilo que a gente chama do movimento de juristas pela democracia. Eu acho que é importante a gente resgatar um pouco da história do que a gente do embrião do que será a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Eu digo isso porque, mais do que nunca, resgatar a história de luta e de luta no direito é fundamental. Se o direito é um espaço de conservadores, ele também é um espaço de resistência, de luta e de conquista democrática e popular. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui, né? A gente estaria apenas falando de derrotas. Então, o que deu origem a esse movimento, eu gostaria de lembrar aqui para a gente, fundamental. Às vésperas do golpe de 16, a OAB faz um movimento nacional de tomar posições favoráveis ao impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. É muito importante relembrar desse marco, por dois motivos. Primeiro, porque foi um movimento da OAB. E hoje a gente pode falar tranquilamente que a OAB se associou ao golpe de 16. Segundo, porque foi a reação a esse movimento que deu origem ao que nós estamos fazendo hoje. Isso é fundamental. Em certos momentos da história, nós temos que tomar posições. Não cabe ficar em cima do muro. A OAB tomou uma posição. E um grande movimento de juristas pela democracia tomou uma outra posição. E nós fazemos parte dessa história. Queria registrar isso porque eu penso ser fundamental os diversos coletivos, frentes, associações que vão culminar no evento no Rio de Janeiro, tenha origem como uma reação ao movimento golpista da OAB de 16, o golpe de 16. Segundo, nós já tínhamos a compreensão naquele momento que era um golpe em curso. Foi uma leitura correta naquele momento. Não era apenas, nós já falávamos isso, da defesa do mandato da presidente Dilma. Nós percebíamos que havia um movimento de rompimento democrático no Brasil. Então a gente fez plenárias com mais de 100 juristas aqui no Ceará, uma aula pública, foi uma das maiores aulas públicas do Brasil,
no contexto pré-impeachment, mais de 700 pessoas na Faculdade de Direito da UFC, porque nós percebíamos que havia um movimento de rompimento institucional no Brasil, naquele momento ali. E a terceira questão, que é fundamental, a defesa da democracia. Então, como juristas que somos, na tradição de Raimundo Faoro, do libertador dos escravos Luiz Gama, né? Dessa tradição democrática que nós bebemos e que nós surgimos. Fidel Castro em Cuba, para fazer referência ao meu colega Péricles. Então, é dessa tradição democrática no direito que a gente vem, né? Janaína Dutra, poderíamos falar de várias companheiras e companheiros importantes na luta. Eu queria concluir falando que, além dessa leitura, outras questões também marcavam o nosso movimento. Primeira questão, a ação e a ousadia. Nós fizemos plenárias, não em espaços típicos do campo do direito. As plenárias eram no movimento sindical, nós fazíamos plenárias nas faculdades de direito, participávamos dos atos de rua. Outro exemplo da nossa ousadia foi a ocupação que a gente fez na OAB. Nós fizemos um movimento, um protesto em frente ao OAB. Eu sou não tão jovem, mas também não tão maduro, mas eu não lembro de um movimento de rua protagonizado por juristas em frente ao OAB. A gente ocupou o OAB, fizemos a leitura do desagravo da democracia lá naquele momento e terminamos nosso ato de cabeça erguida. Então, isso, a gente tinha... Então, é a ousadia e a ação que também deve marcar nossas iniciativas. E, por fim, que também marcaram o nosso movimento, trabalho coletivo, a organização coletiva, a humildade no trabalho. Nós estamos nos dispondo a uma tarefa que é grande, mas o tamanho da tarefa também exige uma postura de humildade, de compreensão, de valorização do trabalho coletivo. O campo do direito é muito, às vezes, muito formal, ele é muito elitista, né? Isso é uma marca não deve ser a nossa marca, é a marca da sociedade, da elite brasileira, branca, racista, patrimonialista. O nosso lado é o lado do povo negro, pobre, trabalhador, que luta. Então, isso deve ser uma característica do nosso trabalho. Queria terminar conclamando. Nós não estamos inventando a roda aqui. Nós estamos continuando um processo de luta. Eu falei de um pequeno histórico. Esse processo ele é anterior e ele é muito maior do que a gente. Quanto mais próximos, alinhados, integrados com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, mais vitoriosos nós seremos. O golpe, no momento, é de vitória. Quem está ganhando o golpe é a elite brasileira. Mas não é o primeiro golpe do Brasil. A história do Brasil também é uma história de golpes, de rompimentos com a democracia. E esses golpes, em algum momento, foram derrotados. Nós temos companheiros aqui, pela maturidade da militância, viveram momentos de golpe e derrotaram esse golpe. Agora é a nossa vez, meninada aí, levante, estudantada. Agora é a nossa... Esse é o golpe da nossa geração. Então, eu tenho certeza que em algum momento dessa história, eu espero estar vivo para ver isso, nós vamos estar nesse momento aqui, relembrando da fundação da nossa entidade, mas comemorando não apenas a entidade, mas a volta da democracia no Brasil. Como muitos companheiros e companheiras cantaram vitórias, nós vimos num momento de avanço democrático e hoje enfrentam novamente um golpe. É a nossa vez agora. E a gente vai derrotar esse golpe. Eu não sei quando, mas a gente vai derrotar esse golpe e com certeza a nossa entidade vai ter uma importância, ainda que pequena, mas uma importância, porque quem está à frente do processo é o povo, gente. É o povo que está à frente do processo. Mas a nossa entidade vai ter uma importância também nessa derrota e na volta da democracia no Brasil. Muito obrigado. Lula livre e viva a democracia. Companheiras, companheiros, primeiro saudar a todos, saudar as entidades que se fazem presentes aqui, saudar os camaradas do PCO, saudar os camaradas da Consulta, da RENAP,
do Levante, do PT, eu mesmo sou filiado ao PT, de outros partidos. Tudo isso para dizer o seguinte, que essa entidade, ela surge não para disputar com as outras, até porque não havia razão de ser para isso. Seria impensável nós pensávamos em disputar com a Comissão de Direitos Humanos da OAB ou com a RENAP. A gente surge com a perspectiva de construção e não de disputa, e a gente se pauta pelo que a realidade nos impõe, não em razão de A, de B ou de C. A razão de ser desse movimento é o seguinte, nós passamos por um processo inicial de luta contra o golpe, em que nós conseguimos aglutinar pessoas de todas as matizes ideológicas contra aquela ruptura específica do golpe. Contudo, as consequências, os desdobramentos do golpe, eles têm aprofundado e nós sentimos a necessidade de também nos constituirmos em outra frente, em outra organização, com outras perspectivas. Nós precisamos pensar o direito, é tarefa da nossa geração, Cláudio, pensar o direito, Cláudio, sob outra perspectiva, sob outros enfoques. A gente se condói muito, nós lamentamos muito o caráter elitista, conservador do direito aqui no Ceará, mas o que a gente faz a partir disso? Qual estudante a gente consegue chamar? Quais outras reflexões nós conseguimos engendrar a partir disso? Então, era o que era carente no âmbito da militância progressista em direito aqui no Ceará. Nós vivenciamos, no seio da Comissão de Direitos Humanos da OAB, uma experiência que foi muito proveitosa, muito profícua, que foi a realização de congressos com pauta progressista em faculdades, em universidades. Conheci, inclusive, o Gabriel e a Marina, na nossa primeira edição, lá na faculdade da Unifor, na Faculdade de Direito da Unifor, que a gente corajosamente pautou uma série de coisas que estão fora da ordem do dia, como o desencarceramento, uma política de desencarceramento, de punitivismo penal mais racional. Nós pautamos a descriminalização das drogas. E, a partir disso, muitos estudantes que são reféns de outras narrativas que não a da elite, que não a majoritária, elas passam a nos enxergar como referência e somar conosco. E assim foi feito também com os movimentos sociais. Então, é preciso dar um passo adiante nessa tarefa, nessa construção revolucionária e militante. Nós precisamos pensar eventos, pensar congressos, pensar grupos de estudos, de modo que nos dê ferramentas para que nós possamos realizar uma visão, uma reflexão sobre o direito a partir do ponto de vista crítico, do oprimido, do que sofre. Do contrário, o direito vai ser sempre um instrumento da superestrutura para manter a ordem. E é isso que nós não queremos. Inclusive, cabe aqui nós fazemos críticas duras, porque durante os 13 anos que nós tivemos no poder, muitas violações a direitos humanos foram permitidas. O encarceramento, inclusive o empoderamento excessivo das polícias, uma lógica policialesca do enfrentamento. Inclusive, aqui no Ceará, o governador, que é afiliado ao partido ao qual eu sou, ele chegou ao descalabro que, diante da morte de um estudante, em que pese, né, minha solidariedade ao pai da moça e à família da moça, etc., ele mostrou toda a sua concepção de classe, né? Porque ele foi capaz de se sensibilizar com aquilo, mas quando 17 foram assassinados lá na Messejana, a fala do secretário de segurança dele era que não havia problema, que eles tinham passagem pela polícia. Então mostra uma valoração de classe que nós precisamos superar. Então, a partir disso, que essa frente foi pensada. Foi pensada para se constituir futuramente enquanto núcleo da BDJ, em nível do Ceará, mas pensada para a gente produzir, inclusive cientificamente, literatura científica, Cláudio, com outros valores, com outras perspectivas, para a gente atrair a estudantada. Não faz sentido a gente ficar se reunindo e falando de nós para nós mesmos. É preciso a gente ser capaz de conquistar mentes e corações. É preciso nós sermos capazes de dialogar com a nova geração. É preciso nós sermos capazes de acendermos a chama da esperança, da utopia, da transformação nas novas gerações. Né? Claramente, esse coletivo, essa frente, ela se posiciona ideologicamente, de uma perspectiva mais à esquerda, ela defende como fundamentalmente a sua existência um direito capaz de emancipar as pessoas, de conteúdo emancipatório, um direito trabalhista emancipatório, os respeitos às garantias civilizatórias mínimas conquistadas desde as revoluções burguesas, os direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. É a partir disso que nós nos posicionamos. Eu gosto de dizer que nós somos emancipacionistas liberais no sentido das garantias fundamentais, não da economia, evidentemente que não. Eu propriamente, sou um militante que me reivindico socialista, né? Então,
é importante, essa é a razão de ser dessa entidade. Nós nascemos da realidade histórica, como diria o próprio Marx, nós não nascemos do abstrato, nós somos filhos da nossa realidade histórica, e nós surgimos na ação prática, como o companheiro Cláudio falou. Essa é a razão de ser. Nós não podemos também, nem pretendemos ser um grupo academicista de reflexão, mas nós pretendemos, a partir da reflexão, fazer incursões na realidade, no sentido de transformá-la. Então nós precisamos nos constituir também na ação junto aos movimentos sociais, chamar os movimentos sociais, atuar em conjunto com os movimentos sociais, porque esse coletivo não se pretende, de forma alguma, ser um iluminador, levar o conhecimento jurídico para quem quer que seja, mas trazer os movimentos sociais, porque eles, sim, são os intérpretes da Constituição, de uma Constituição aberta, de uma Constituição livre. Nós precisamos é que eles tragam a sua vivência, as suas perspectivas, juntamente com os estudantes, e, a partir disso, nós possamos, com a capacidade de mobilização de um país pluralmente esclarecido, construirmos uma nova narrativa, um novo futuro para o nosso país. Eu estava refletindo esse final de semana as similitudes que tiveram com o golpe de 64 e de 2016. Na década de 50, o Brasil era tido também como o país do futuro, era o país da Bossa Nova, criou a Bossa Nova, da invenção, era o país que ninguém podia parar. E vinha de Getúlio Vargas, que criou a base industrial do país, a CSN, a Petrobras, a Eletrobras, passou por JK, 50 anos em 5, e chegamos ao João Goulart, com sua proposta de reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, industrialização, reforma eleitoral, quando os asseclas do império, do imperialismo internacional, financiado pelos Estados Unidos, com apoio logística da CIA, deu o golpe no Brasil. A década de 10, também, de 2013 até 2010, o Brasil era o país do futuro também, país que distribuía renda, que colocava jovem negro na universidade, que respeitava a diversidade, que finalmente tinha uma política clara de direitos humanos, tinha os programas nacionais de direitos humanos, editados pelo presidente Lula. O Brasil era visto como um país do futuro, que respeitava a institucionalidade, e, ao mesmo tempo, crescia a partir disso. Contudo, mais uma vez mais, a elite desse país, que pode perdoar qualquer coisa. A elite desse país é capaz de perdoar qualquer coisa, menos que se governe, menos que se faça política para os que mais precisam nesse país. Então, essa elite, associada a interesses escusos, vieram e deram outro golpe, e que se aprofunda no Brasil. Entre indas e vindas, é verdade, graças à resistência popular. Os recuos, os eventuais recuos que o golpe sofreu, eles se devem, sobretudo, não a articulações institucionais, mas à capacidade do brasileiro, da capacidade da sociedade civil popular se mobilizar e lutar contra esses retrocessos. E, na nossa Carta de Princípios, nós fazemos um aparato histórico do avanço do fascismo, não só no Brasil, mas no mundo. O fascismo avança hoje no mundo inteiro. Não à toa o leste europeu hoje é governado quase que em sua integralidade por partidos nacionalistas de extremo-direita. Não à toa a eleição do Trump, não à toa as reformas trabalhistas na Espanha, na Itália, na França. Eu costumo dizer, companheiros, que nós atravessamos possivelmente a quadra mais grave, mais severa da história da humanidade. Porque se há um século atrás findava a Primeira Guerra e emergiam os movimentos totalitários, por outro lado, nós tínhamos os trabalhadores organizados nos países socialistas, nós tínhamos os partidos socialistas organizados ao redor do mundo e que serviram de contrapeso a essa ofensiva. Hoje, nossos partidos revolucionários de esquerda estão desbaratados ao redor do mundo, estamos enfrentando gravíssimas questões estruturais, mas nós vivemos o fim de uma era. O modo de produção baseado na acumulação privada dos resultados econômicos, ou seja, o capitalismo, ele está em frangalhos, ele se destrói a cada dia, de modo que ele é incompatível com o exercício das franquias constitucionais. O que faz com que os seus gerentes, os seus CEOs, eles precisem implementar ditaduras, golpes, países afora, para implementar os seus interesses. Porque na ambiência da democracia, na ambiência de um regime em que as pessoas possam se manifestar livremente, se organizar e fazer valer suas maiorias, eles não conseguem imperar. Então, companheiros, nós fazemos esse aparato na nossa Carta de Princípios para, em seguida, propriamente apresentar
os nossos axiomas, o que é aquilo que nós norteamos, o que é aquilo em que nós norteamos as nossas ações. De forma que, só para concluir, eu queria dizer que, desde 2016, nós vivemos um estado de exceção gravíssimo, e dizer que quem está aqui hoje é muito corajoso, porque essa luta pela democracia é luta de vida e de morte, companheiros, é luta para valer. E, de alguma forma, nós somos os legatários das lutas mais legítimas de Antônio Conselheiro, de Tiradentes, da Confederação do Equador, da Balaiada, da Sabinada, da Inconfidência Mineira. Nós somos aqueles que ainda ousam lutar e ousam sonhar por um Brasil soberano, democrático, desenvolvido. E não pense que nós não vamos pagar o preço para além que nós já temos pago. Mas eu me orgulho muito de militar ao lado de cada um de vocês. Não posso deixar de registrar o empenho da Edna na construção de tudo isso. A Edna é dessas figuras históricas extraordinárias. Conheci a Edna desde a militância, no primeiro momento contra o golpe, e a Edna é de uma integridade a toda prova, de forma que eu não poderia deixar de fazer esse reconhecimento, e sofre perseguição de muitos de nós, que não têm legitimidade para fazê-lo, em razão da filiação partidária dela. Mas o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, é que nesse momento todo, do golpe de 2016 até hoje, conheci poucas pessoas com a integridade, com a consequência e com a firmeza de propósito da Edna. A Edna, ela realmente é uma democrata comprometida com a democracia, mais que isso, com o Brasil. Viu, Edna? Muito obrigado. Isso é o que eu podia falar, apesar das nossas divergências pontuais. Muito obrigado a todos. E vamos à luta, que tem muita luta ainda para frente. Viu, companheiros? Obrigado pela atenção de vocês.